Recording is on. Paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos estar iniciando a continuação da nossa aula do curso de formação de obreiros da Igreja Assembleia de Deus Missões, onde estaremos estudando, sobre presbíteros, evangelistas, missionários e também pastores. Vamos estar fazendo uma oração e logo em seguida estaremos dando continuidade de onde nós paramos. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento convidamos ao Senhor que se faça presente nas nossas vidas, aonde, ó Pai, estaremos aprendendo da Sua palavra, adquirindo conhecimentos para assim aplicarmos na Sua obra. Ensina-nos, ó Deus, a crescermos em graça, espiritualidade e no conhecimento da Tua santa palavra. Que o Teu Espírito se faça presente em nosso meio, em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus, pois Teu é o reino, o poder, a glória e a honra para todo sempre. Amém. Irmãos, a gente parou na página 19, onde nós iríamos entrar sobre a palavra grega, sobre querigma, com autoridade. O que significa esta palavra? Qual é o significado desta palavra querigma no grego? Significa proclamação pública ou pregação de boa nova. É o anúncio formal do evangelho, não apenas conversa ou aconselhamento, mas declaração autoritativa da verdade de Deus. Então a gente observa, irmãos, que essa palavra no grego ela remete a uma pregação nova, algo que vem da autoridade e da verdade de Deus. Não é uma coisa inventada, não é uma pregação feita pelo homem, palavras do homem, mas são palavras inspiradas por Deus, a qual o Espírito de Deus na vida do homem fala a pregação, fala a mensagem, ensina a palavra para que ela chegue aos corações dos ouvintes. Aí a gente vê aqui, ó, com autoridade. Isso implica que o evangelista fala não por opinião própria, mas como delegado da mensagem divina, fundamentado na escritura e na revelação confiada a ele, tal como Paulo instrui Tito, está lá em Tito, do capítulo 2, versículo 1. É importante, irmãos, que todos acompanhem as referências bíblicas. Toda referência que está sendo citada, é importante que os irmãos acompanhem na Bíblia, para os irmãos estar entendendo aí o que o ensinamento está falando. Aí a gente vai por uma profundidade teológica. O evangelista, ele não apenas ele transmite informações, ele revela a realidade de Deus, sua graça e justiça, conduzindo os ouvintes ao conhecimento transformador da verdade. A autoridade ela vem de quê? De onde? Da sã doutrina. Ou seja, da fidelidade da palavra da verdade, evitando distorções, interpretações superficiais ou acomodações culturais que comprometa o evangelho. O evangelista, irmãos, o pregador da palavra de Deus, ele tem que ter conhecimento profundo da palavra de Deus, em procurar entender o que realmente aquela mensagem que está na palavra de Deus, ela está querendo transmitir para os nossos dias. Paulo, ele viveu em uma época em meio a culturas aonde o povo precisava daquela linguagem, precisava daquela forma a qual Paulo estava instruindo e escrevendo as suas cartas. Então, a linguagem de Paulo para aquela época era uma linguagem que o povo estava familiarizado.
Mas quando a gente pega essa mesma palavra e traz ela para os nossos dias, nós temos que entender qual é o real significado e como ela deve ser aplicada nos nossos dias de hoje. Então, é muito importante que o pregador, o evangelista, ele tenha esse domínio da palavra, ele tem que ter conhecimento da causa pela qual ele está defendendo, conhecimento da palavra pela qual ele está pregando. Ele tem que conhecer a fundo a história, a época, o significado da época, por que que Paulo estava falando aquilo, porque se a gente for pregar uma palavra com interpretações rasas, a gente pode trazer uma controvérsia daquilo que realmente a palavra de Deus ela está nos instruindo. É por isso a importância de se estar estudando a fundo a palavra de Deus. E quando eu falo estudar a fundo a palavra de Deus, irmão, nós temos que mergulhar no profundo. A gente não pode acostumar a viver a palavra apenas no raso, só ler o que está ali nas folhas da Bíblia e interpretar do nosso jeito. Nós temos que buscar a raiz, o fundamento, aonde que se iniciou aquela palavra e por que que ela é daquela forma. O que que aquilo naquele tempo estava querendo dizer. Isso é aprofundar ao íntimo da palavra de Deus. E a gente vê que na aplicação prática devocional, eu coloquei o quê? O pregador deve conhecer profundamente a Escritura, está imerso em piedade e vida ética, refletindo Cristo. Nós, irmãos, somos um espelho para a sociedade, para a humanidade. E qual é o reflexo que nós estamos transmitindo para as pessoas que olham para nós? Nós, como obreiros da casa de Deus, temos que refletir Cristo, temos que estar imersos na piedade. A piedade fala de amor, de compaixão, de viver uma vida ética, uma vida espiritual. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. A pregação deve ajustar o conteúdo à maturidade espiritual do público, instruir os novatos na fé e desafiar os mais maduros a aprofundarem compromisso. Irmãos, a pessoa, quando ela está nova no evangelho, a gente tem que ir com mais calma. É uma coisa que eu sempre ouvi. Primeiro você vai com a papinha, não é assim que a gente trata os bebês, os nossos filhos, quando estavam novinhos, leitinho, aquela papinha bem molinho, mingauzinho. Então, os novos na fé, eles têm que ser tratados desta maneira, com calma, com paciência, ensinando eles a perseverar. Agora, aqueles que já estão na igreja há mais tempos, aqueles que já têm anos de igreja, que já têm até mesmo cargos, esses têm que ser confrontados. Que tipo de confronto é esse que você está falando? Eu estou falando do confronto dentro da palavra. Pessoas mais maduras, elas têm que se aprofundarem mais ao compromisso. Elas têm que ter dentro delas o interesse de buscar cada vez mais aquilo que a palavra de Deus ela tem para ser revelado na vida da pessoa. Então, o confronto não é um confronto de briga, mas é um confronto para poder ativar esse lado curioso da pessoa e levar ela a mergulhar mais no conhecimento da palavra de Deus. Um exemplo: ao pregar sobre santidade, o evangelista adapta o discurso de modo que jovens compreendam ética cristã, enquanto líderes mais velhos recebem ênfase em liderança e disciplina espiritual. Então, os irmãos conseguem entender a diferença aí? A, me, a mesma pregação que ela fala sobre santidade para um jovem novo na fé, levando ele ao despertamento, já para outras pessoas que já estão há tempo, que já são líderes, aqueles que já estão, como se diz, já andando sozinho no evangelho, essa palavra de santidade tem que ir como confronto.
para que a pessoa ela viva uma novidade de vida constantemente, que ela venha refletir a santidade de Deus através da sua vida. Então é importante que nós tenhamos esse real conhecimento da palavra de Deus, que a gente tenha essa maturidade espiritual para poder estar transmitindo e ensinando a palavra do Senhor. Meditação devocional. A palavra pregada com autoridade transforma vidas, porque não é opinião humana, mas a voz de Deus que chama, corrige e restaura. Formação diferenciada, definição e significado. Este ponto, irmãos, refere-se ao ensinamento adaptado por perfis etários e sociais. Tito, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, ele nos fala sobre isso, ele nos mostra sobre o que esse tema ele está querendo dizer. Cada grupo, que é composto pelos anciãos, anciãs, jovens e servos, possui responsabilidades, desafios e oportunidades de crescimento distintas. A pregação e ensino precisam respeitar essas diferenças para gerar maturidade efetiva. Isso, irmãos, eu levo mais para a base da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um dos pontos principais que a igreja de Cristo ela deve ter, porque lá você consegue separar os níveis de pessoas. Por isso que existe classe das crianças, classe dos adolescentes, classe dos jovens, classe dos adultos. Então, é necessário haver dentro da igreja, principalmente essa responsabilidade que cabe ao evangelista, ele ter esse domínio da palavra para saber dividir dentro dessas classes. Porque cada uma possui uma responsabilidade, cada uma tem que ter um ensinamento diferenciado, umas com mais rigor e outras com mais calma, porque as pessoas às vezes têm essa dificuldade de ouvir alguma coisa mais aprofundada. Então, é necessário esse trabalho para que haja um crescimento contínuo das pessoas dentro da casa de Deus. Aí eu coloquei aqui uma profundidade teológica. A graça de Deus é pedagógica, atua de forma personalizada, considerando estágio de fé, experiência de vida e função social. A palavra diferenciada garante que a ortodoxia, doutrina correta, que é uma doutrina correta, produza a ortopraxia, que é a prática correta. Em cada grupo, evitando ensino genérico ou desconectado da realidade espiritual e social. Aí, quando a gente vai para a aplicação prática e devocional, eu coloquei assim: anciãos, ensino focado em liderança, exemplo e supervisão de rebanhos. Anciãs, formação de hospitalidade, piedade doméstica e orientação moral. Jovens, instrução em temperança, caráter, serviço e integridade pessoal. Servos, incentivo à fidelidade, diligência e testemunho no trabalho e vida diária. O evangelista deve adaptar linguagem, ilustrações e aplicações práticas, tornando a palavra vida e relevante, viva, né? Perdão, viva e relevante para cada público. Então, os irmãos observam a necessidade de haver essa separação e esta aplicação nessas diferentes níveis de pessoas da palavra de Deus, porque há essa necessidade, precisa realmente de ter essa diferença, essa distinção, porque cada um literalmente ocupa uma posição diferente. Então, temos que ter esse cuidado e esse zelo com a obra do Senhor.
Aplicação devocional. O evangelista deve viver de modo exemplar, refletindo piedade, ética e integridade, garantindo credibilidade e impacto do evangelho. A esperança escatológica motiva coragem, perseverança e fidelidade na proclamação, mesmo diante de rejeição cultural ou perseguição. Os irmãos vê que o evangelista ele ocupa uma posição que ele abrange praticamente todas as áreas do ensinamento da palavra de Deus. A gente vê que ele ocupa ali ó, diversas áreas de ensinamento, de pregação, de doutrina da palavra de Deus. Ele tem que estar literalmente preparado para esses tipos de coisas. Por quê? O evangelista, automaticamente, ele é aquele que, na ausência do pastor, ele é o que está à frente do trabalho. Então, ele tem que ter esse grau de conhecimento, porque ele vai lidar com diversas pessoas. Ele vai ter que estar preparado para aconselhar jovens, preparado para aconselhar adolescentes, preparado para lidar com adultos, preparado para lidar com todas as esferas de pessoas dentro da sociedade. Então, há essa necessidade dele ter esse conhecimento e esse crescimento. A estratégia acadêmica utiliza análise exegética aplicada, evitando distorções ou interpretações superficiais da escritura. Monitora frutos do ministério, vidas transformadas, aumento da fé, prática de boas obras e expansão organizada do reino. Mobilização prática, boas obras como fruto natural da fé. Aí eu coloquei aqui, irmãos, a distinção e significado. A palavra não é apenas para compreender não é para apenas compreensão intelectual, mas para ação ética e transformadora. Tito, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 14. Boas obras não são moeda de salvação, mas expressão visível da fé viva, fruto da ação da graça de Deus que salva, educa e transforma. Por que não são moeda de salvação? Muitas pessoas, irmãos, confundem que fazer boa obra garante salvação. Eu vou fazer para mim ganhar a salvação. Eu vou fazer para me ter galardão no céu. Eu vou fazer para que Deus me veja com bons olhos. Irmãos, boas obras é uma obrigação do cristão. Obrigação. E a palavra de Deus ela é bem clara. Ela fala que aquele que sabe o que tem que fazer, sabe o bem que tem que fazer e não faz, ele comete pecado. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, que nós estamos em Cristo, Cristo ele passa a estar em nós. E qual que é a ordenança de Cristo? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos delegou uma ordem de dar continuidade à obra, de darmos continuidade ao ministério. E ele ainda diz que nós iríamos fazer obras até maiores que ele fez. Então, irmãos, isso tem que estar na nossa mente, enraizado na nossa alma, correr nas nossas veias, que nós temos por obrigação fazer a obra de Deus e fazer com amor, não é uma moeda de troca. Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo esse tipo de barganha dentro da casa de Deus, acha que isso vai levar para o céu. Aí entra aquela palavra que está em Apocalipse: Partai de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. E ali a gente vê que eram pessoas cristãs, eram crentes, eram pessoas que conheciam a palavra, mas o seu coração, a alma dessas pessoas estavam completamente distantes de Deus e corrompidas, porque elas ainda têm a audácia de questionar. No teu nome falamos nova língua, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos isso. Então as pessoas, elas arrumam desculpas para ir contra uma autoridade, uma ordem direta de Deus. Então, irmãos, o que nós fazemos para Deus, devemos fazer por amor e consciência do que o que eu estou fazendo porque é uma ordenança de Deus para a minha vida.
A consequência do meu trabalho dentro da vontade de Deus me trará uma recompensa, mas aquilo que Deus achar que eu deva merecer, não é uma moeda de troca e nem uma barganha. Aí a gente vai, irmãos, mais a fundo. A mobilização prática demonstra que a salvação gera responsabilidade. Quem experimenta a misericórdia divina age com justiça, amor e serviço. Foi o que eu acabei de falar agora. A ênfase não está em ganhar mérito diante de Deus, mas em refletir Cristo e impactar a sociedade, vivendo o evangelho de forma tangível. Evangelistas incentivam os membros a ações concretas, servir os necessitados, cuidar da comunidade, testemunhar com ética e amor. Cada atividade prática deve refletir caráter, integridade e fé sólida, mostrando que o evangelho transforma de dentro para fora. Evita-se qualquer compreensão equivocada de que boas obras compram salvação. Elas são evidência da ação da graça, não pré-requisito para ela. Meditação: a fé que não produz fruto é como árvore sem flores. O evangelista inspira corações a mostrar Cristo através de atitudes, tornando visível a graça que transforma. Praticamente, irmãos, é exatamente aquilo que eu falei com os irmãos que eu passei aí. Logo abaixo, irmãos, eu coloquei um quadrinho aqui, e esse quadrinho ele mostra aí o significado, né, a síntese integrada dos 3 pontos. A gente vê aí o aspecto objetivo, o resultado devocional e também a aplicação estratégica. Então a gente vê aí a, o que nós estamos estudando. Aí eu coloquei aqui, ó, querigma com autoridade. É o aspecto. Qual que é o objetivo? Pregação fiel e confiável. Qual que é o resultado devocional? Conduzir a transformação ética e espiritual. E qual que é a aplicação estratégica? Ensinar conforme a palavra, ajustando o conteúdo ao público. Outro aspecto, formação diferenciada. Ensino adaptado a perfis. Resultado devocional, maturidade e crescimento individual. Aplicação estratégica, personalizar linguagem, exemplo e desafio segundo idade e função. O outro ponto, aspecto, mobilização prática. Qual que é o objetivo? Boas obras como fruto. Qual que é o resultado? Testemunho visível da fé. E qual que é a aplicação? Incentivar serviço, ação social e ética sem confundir mérito com salvação. Então, irmãos, eu coloquei aí os 3 pontos aí principais, né, para os irmãos entender o que estava significando aí. Aí, a conclusão devocional. O evangelista, segundo Tito, não apenas fala, mas ensina, forma e mobiliza. Sua mensagem é vivida, sua liderança é piedosa e seus frutos são evidências de um ministério que honra a Deus e transforma vidas. Então, irmãos, essa é uma das bases importantes do cargo evangelístico. É estar sempre ali, ó, conhecendo e prosseguindo em conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja ensinada de forma correta, de forma coerente e que realmente reflita Cristo nas pessoas. Aí eu coloquei aqui, irmão, síntese estratégico devocional. Missionário atua contextualizado com visão estratégica e fidelidade à verdade, gerando transformação cultural e espiritual. O presbítero garante doutrina sadia, liderança ética e supervisão comunitária,
sustentando a integridade da igreja. O evangelista proclama a palavra com autoridade, exemplo e adaptação ministerial, incentivando piedade e frutos visíveis. Princípio devocional. O obreiro, segundo Tito, integra conhecimento, caráter e ação. Serve, ensina, organiza e inspira esperança. Cada função, embora distinta, converge para o mesmo objetivo: refletir Cristo, promover a verdade e gerar vida transformada. E logo abaixo, irmãos, coloquei aí a bibliografia essencial e complementar de estudos avançados em Tito e pastoral. Então aí os irmãos vêem as referências de onde foi tirado, de onde que está toda a explicação que eu trouxe aí na apostila, para os irmãos entender que a coisa ela é mais profunda do que a gente imagina. Mas eu vou avançar aqui esse ponto, os irmãos podem estar lendo, que aqui é mais uma explicação sobre esses pontos aí, que vem resumo devocional expandido, eh, integração devocional, estratégia e acadêmica. Então, aqui é uma parte como se diz, é mais para contextualizar, para os irmãos entender as referências, os autores, e está bem explicado aí para que os irmãos possam estar acompanhando. É importante que os irmãos leiam, igual, por exemplo, essa ordem no caos, a missão do ministro. É um mundo, em um mundo de desordem, o evangelho chama ministro para pôr em ordem. Aí tem aqui a análise devocional, aplicação prática, entendeu? Graça que educa, formação integral. Então, isso aqui são os pontos, irmãos, para a finalização dessa primeira parte. Então, é como se fosse um complemento que eu trouxe para os irmãos ver que esta apostila ela tem um peso acadêmico, não é um simples curso de formação de obreiro. Pode-se considerar que é um curso de formação de obreiro de nível acadêmico. Foi preparada com bases sólidas de grandes autores e ensinadores e intérpretes das Sagradas Escrituras. Vamos entrar agora, irmãos, no módulo 1, que agora é que a gente vai começar mesmo se aprofundar passo a passo na questão aí do curso de formação. Até agora foi apenas uma introdução e um resumo básico, simples, do que nós vamos estar estudando e os seus passo a passo. Módulo 1, o ministério e sua fundamentação em Tito. Texto base, Tito capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Os irmãos leiam para os irmãos entender o que será explicado aqui e de onde está saindo todo esse ensinamento. O obreiro como servo de Deus, doulos. Vamos aprender o que, que significa essa palavra doulos. Significado profundo do termo doulos. A palavra grega doulos é extremamente rica e carregada de significado espiritual e ministerial. Diferentemente do conceito moderno de empregado ou trabalhador, doulos indica uma servidão voluntária, completa e incondicional. Então, doulos não é o mesmo que um trabalhador que está ali fazendo um trabalho forçado, um empregado que trabalha para receber o seu salário no final do mês. Mas doulos, ele é um servo voluntário, ele se entrega à obra de Deus, se torna servo de Deus e ele faz aquilo para Deus por amor, por dedicação e por vontade própria. Não é uma coisa obrigatória, é uma coisa voluntária. É aquilo que o Espírito de Deus ele faz nascer dentro do homem para estar fazendo a obra do Senhor. E quando nós temos esse doulos em nós, carregamos esse sentido de servo,
Irmãos, a gente tem um amor, uma paixão pela obra de Deus e a gente procura fazer o melhor, se entregar completamente dentro da obra de Deus. Como eu coloquei aqui, ó, entrega total à autoridade divina. O obreiro, como doulos, não retém autonomia própria. Sua vontade e ação são inteiramente subordinadas à vontade de Deus. Doulos, irmãos, que é o mesmo que servo, só que um servo voluntário, um servo que faz por entrega própria, por amor, ele está inteiramente subordinado à vontade de Deus. Serviço ativo, não passivo. Ser doulo ou ser servo não é apenas obedecer, é agir como instrumento das mãos de Deus, participando da obra criativa e redentora de Cristo na história. Distinção de status e prestígio. O chamado ministerial não se mede por títulos, reconhecimento social ou cargos eclesiásticos. A autoridade genuína nasce da obediência e fidelidade, não de posições ou popularidade. Irmãos, tem muitas pessoas que confundem cargos eclesiásticos, títulos, né, como que aquilo fosse uma hierarquia que a pessoa está acima de outras pessoas. Pelo contrário, a pessoa ela exercer um cargo, ela ter uma formação, ela ter um tipo de cargo dentro da igreja, isso remete a ela mais responsabilidade. E o cargo a qual ela ocupa, ela está ali para servir e não para ser servido. Então, isso não é prestígio, não é status para ninguém. Isso aí é. A pessoa tem que encarar isso aí como uma, vamos dizer assim, como uma recompensa de estar ali, ó, na obra de Deus. Um privilégio, melhor dizendo, a palavra certa é privilégio. Ela tem que cair como um privilégio. Poxa, eu sou uma pessoa privilegiada. Cristo me salvou. Eu hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Poxa, hoje eu sou um presbítero, eu sou um evangelista, eu sou um missionário, eu sou um pastor. Poxa, eu estou sendo utilizado na obra de Deus, eu estou fazendo o papel de Cristo. Servir ao próximo como Cristo lhe serviu. Amar o próximo como Cristo ele amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Irmãos, isso é privilégio. Isso não é mérito, isso não é honra. Porque aquele que quiser ser o maior aqui, ele será o menor no reino de Deus. Então, é necessário que nós diminuímos para que Deus ele cresça em nós. Então, título, cargo, não é para engrandecer ninguém. É para a pessoa estar orgulhosa, a pessoa estar feliz por ela ser uma pessoa privilegiada, que ela está sendo útil na obra de Deus. E a Bíblia é clara, irmãos, a Bíblia fala que por mais que nós façamos, nós ainda somos considerados servos inúteis. Então, não é mérito dizer que eu sou presbítero, que eu sou evangelista, que eu sou pastor, que eu sou missionário, que eu sou apóstolo, que eu sou doutor, que eu sou mestre. Isso não é mérito, irmãos. Isso aí é a graça de Deus que nos alcançou e Deus ele nos separou para a sua obra naquilo que ele acredita e acha que é bom. Porque até nisso Deus ele separa as pessoas. Até nisso Deus ele escolhe aonde vai ser bom aquela pessoa estar na obra dele. Por isso que Gênesis, quando a gente lê, a gente vê que cada final da criação, Deus ele diz o quê? E viu Deus que era bom. Então, Deus ele faz e ele analisa. Poxa, é bom? É bom. Poxa, isso aqui ficou bom. Então, até nisso, aonde nós estamos hoje na casa de Deus, Deus nos colocou ali porque ele acha que é bom nós estarmos ali. Então, é por isso que nós temos que ter no nosso coração essa dádiva, essa honra, esse privilégio de estar na obra do Senhor, sendo útil em alguma coisa. O paralelo hebraico. Nós vamos aprender um pouquinho de hebraico também, irmãos. Não muita coisa, para não ficar um estudo muito extenso, mas para os irmãos entender a raiz, entender o fundamento. Igual eu coloquei aqui, o paralelo hebraico Eved.
O termo hebraico eved, traduzido frequentemente como servo, carrega nuances similares, mas ainda mais profundas no contexto bíblico. A palavra servo no hebraico, irmãos, ela ainda é mais profunda do que a palavra servo, que no caso é doulos, no grego. Por isso que eu fiz questão de colocar para os irmãos entender, ó. Serviço como vocação divina. Em Isaías capítulo 42, versículo 1, Deus fala de meu servo, ou seja, Eved, a quem sustento. Aqui o servo não é apenas obediente, mas um canal ativo do plano divino. Olha que profundidade, irmãos. Responsável por manifestar a vontade de Deus no mundo. Dimensão redentora e missionária. Assim como Cristo é descrito como o servo sofredor em Isaías 53, o obreiro chamado como Eved participa de uma missão transformadora que envolve ensino, disciplina, consolação e restauração. Serviço como expressão de fidelidade, ser Eved significa alinhamento total com a palavra e caráter divino, refletindo a integridade de Deus em sua vida e ministério. Portanto, o paralelo entre doulos e Eved revela que o obreiro não apenas cumpre tarefa, mas incorpora a presença, caráter e propósito de Deus, tornando-se veículo de transformação espiritual. Irmãos, isso é uma coisa extremamente séria e profunda. Os irmãos podem observar aí o peso que está sobre os nossos ombros, a carga de responsabilidade que nós temos como servos de Deus, principalmente ocupando cargos eclesiásticos dentro da obra do Senhor, dentro da casa de Deus. Além da gente estar ali para servir e servir por amor, nós temos que estar refletindo a santidade, o caráter de Deus através das nossas vidas. Nós somos o Eved de Deus, somos o Doulos de Deus, somos o canal que Deus, através de nós, ele transmite a tua essência, o seu poder, a sua palavra, a sua verdade. É aonde que Deus ele se revela através da humanidade. Então, nós somos o Eved de Deus, somos os servos do Deus vivo, e temos que ter esta consciência na nossa vida de transmitir a essência de Deus, a verdade de Deus, a presença de Deus para outras pessoas. Nós, como reflexo, como espelhos, temos, irmãos, que transmitir Deus através de nós. Muitas pessoas confundem, acham que cargo eclesiástico é sinônimo de autoridade, sinônimo de honra. Mas eu falo autoridade, mas eu falo autoridade humana, é aquilo de a pessoa achar que é superior a outra pessoa. Ela tem uma autoridade, sim, mas uma autoridade como servo de Deus, como ministro da palavra, em transmitir a palavra de Deus. Essa autoridade espiritual, o servo ele tem. Mas muitas pessoas convertem a autoridade espiritual para uma autoridade pessoal. Acha que manda por ter determinado cargo. Então, irmãos, a gente vê a profundidade de sermos o Eved de Deus, o Doulos, porque nós transmitimos, nós passamos, nós refletimos a essência divina para outras pessoas. E isso faz toda uma diferença, tanto dentro quanto fora da igreja. Quando as pessoas olham para nós, as pessoas olham, está indo um servo de Deus, está indo um obreiro da casa do Senhor, está indo um homem, uma mulher de Deus ali. Então, nós temos que ter essa consciência na nossa vida que nós somos o reflexo de Deus aqui na terra. Aí está aqui, irmãos, aplicação devocional. A compreensão de que o obreiro é um servo de Deus tem implicação direta para a vida espiritual e ministerial. Servidão como fundamento da liderança. Toda autoridade cristã
nasce da disposição de submeter-se a Deus e servir aos outros. Liderança e serviço estão indissociavelmente ligados. Ouvir e obedecer à voz divina em contextos hostis, cultura corrompida ou ambientes de resistência à verdade, o obreiro deve priorizar a fidelidade a Deus acima da aproximação humana. Ministério como expressão de amor e fidelidade. A servidão é a expressão de amor a Deus e à sua igreja, e não mera obrigação formal. Isso aí, irmãos, eu expliquei e falei logo acima. Então, os irmãos vê a nossa responsabilidade com a casa do Senhor. Reflexão prática. Antes de assumir qualquer ministério, o chamado deve ser interior, profundo e ético. Nós temos que ter essa certeza do chamado de Deus na nossa vida. Temos que nos perguntar: para que eu fui chamado? E perguntar para Deus: Senhor, como eu faço isso para um melhor crescimento da sua obra? Temos que ter essa consciência. Senhor, para que eu fui chamado? E como que eu faço para cumprir esse chamado para que a sua obra cresça? Temos que ter isso na nossa vida. Humildade, reconhecer que toda ação ministerial é sustentada pela graça de Deus e não pelo próprio mérito. Submissão, estar disposto a colocar a vontade divina acima de interesses pessoais, planos ou confortos. Fidelidade, manter constância na palavra, na oração e na prática ética, mesmo diante da dificuldade ou incompreensões. Irmãos, tudo isso aí, praticamente, eu já comentei na aula passada algumas coisas e já trouxe um pequeno respaldo até aqui. Os irmãos observam que como que a aula ela está bem explicativa, a apostila é bem explicativa. Os irmãos pegar para ler e ler com atenção, seguindo as referências bíblicas, acompanhando as referências bíblicas, irmãos, nem carece de explicação. A apostila em si está extremamente bem explicada. Eu gosto de trazer um texto e um contexto bem de fácil entendimento, até mesmo para a pessoa ela absorver melhor o que está sendo ministrado. Aí eu separei aqui, irmãos, alguns pontos. Missionários, contextualização fiel. Como Paulo deixou Tito em Creta, o missionário deve compreender culturas, valores e cosmovisões locais, mas sempre com fidelidade à palavra. Serviço como ponte. Sua servidão se traduz em pontes de fé, evangelizando com humildade, paciência e visão de longo prazo. Exemplo devocional. Paulo enfrentou falsos mestres e oposição cultural. Missionários devem resistir à pressão do ambiente, permanecendo servos fiéis. Irmãos, a missão do missionário, a obra missionária, ela é árdua, ela é pesada. Você está em um ambiente desconhecido e você ali automaticamente ser forçado e obrigado a aprender aquela cultura e você utilizar da cultura como um mecanismo para que você crie uma ponte, para que o evangelho de Cristo chegue com verdade para confrontar aquela cultura idealista contrária à palavra de Deus. O missionário ele sofre pressão, ele sofre perseguição, encontra espinhos, mas ele tem que ser o quê? Perseverante na palavra e na fé. Eu tenho um amigo, ele é missionário. Ele pertenceu à mesma igreja que eu pertenci lá em Alegre, no Espírito Santo, igreja do pastor Gerson dos Santos, Ministério Cadeeso, e ele foi enviado para o campo missionário. Hoje ele está no Peru. Ele mandou uma foto, eu fiquei assustado, irmãos. Lá, ele mostrou uma foto lá cheia de. Eu não sei que bicho é aquele, mas para os irmãos entender. Desculpa. Parece muito com um tal de cuíca, aqueles ratos mais ou menos desse tamanho assim. Parece. Tipo um porquinho da Índia. Se os irmãos conhecem porquinho da Índia, é mais ou menos igual aquilo.
E lá a cultura deles come esses bichos. Parece uma ratazana gigante, irmãos. Ele postou lá a geladeira cheia dessa carne aí. E é o que o povo come, é a cultura do povo. E ele teve que se adaptar a comer aquelas coisas ali. Então, os irmãos observam que a adaptação é uma coisa difícil. Ser missionário não é fácil. Agora imagina aonde existe uma cultura de alimentação e uma cultura de serviço a deuses pagãos que ele tem que estudar, compreender e ensinar a verdade da palavra de Deus. Já tem muitos anos que ele está lá, então ele já está familiarizado com o local, mas no início, para ele foi difícil. Para ele foi difícil. Então a gente tem que ter na nossa consciência que o trabalho missionário ele é extremamente importante para o crescimento da obra de Deus e a nossa contribuição com a obra, com os missionários, ela tem que ser pensada no crescimento do reino de Deus. Temos que ter isso no coração, a expansão da palavra e do reino de Deus na terra. Presbítero, líder como servo, presbíteros guardam a doutrina e o rebanho, mas sempre colocando o bem da comunidade acima do prestígio pessoal. Mentoria e vida doméstica. A obediência e humildade começam no lar, refletindo caráter coerente com o ensino e disciplina. Estratégia pastoral. Organizar o presbitério, tomar decisões colegiadas, corrigir sem autoritarismo e modelar piedade em todos os momentos. Irmãos, como eu disse, presbíteros é o mesmo que pastor. Por isso que tem a estratégia pastoral que eu coloquei aqui, que é o mesmo que pastor. E os irmãos observam uma coisa: obediência e humildade começam no lar. A igreja, irmãos, vamos dizer assim, o início da igreja é dentro da nossa casa. Como que é o nosso relacionamento pessoal dentro da família? Como que é o nosso comportamento como cristãos dentro do nosso lar? Porque o presbítero, irmão, ou o pastor, ele tem que colocar a comunidade, a obra, a igreja, acima do prestígio pessoal, como eu coloquei aqui. Ele tem que colocar a prioridade da obra de Deus em primeiro lugar. Mas aí tem um detalhe: obediência e humildade começam no lar. Como que é o relacionamento dentro de casa? Como que é o meu relacionamento dentro da minha casa? Como é a minha convivência dentro da minha casa? Como é o trato, meu trato dentro da minha casa? Então, a gente vê a importância que a igreja ela começa dentro de casa. A igreja começa dentro da nossa casa. E como que nós somos dentro de casa? Como que é o ensino? Como que é a nossa coerência, o nosso caráter, a nossa disciplina como servos de Deus dentro da nossa casa? Porque nós temos que traçar, irmãos, uma estratégia, mas começa dentro de casa. O que eu sou dentro de casa, como servo de Deus, eu vou ser lá na rua. Agora, se dentro de casa eu sou uma péssima pessoa e lá fora eu demonstro ser uma pessoa que eu não sou, irmãos, a gente pode estar enganando, nós estamos enganando nós mesmos, porque a Deus a gente não engana. A gente está refletindo uma coisa que a gente não tem. Somos, como se diz, vasos vazios, ocos. Então, eu tenho que, primeiramente, transmitir a verdade, o bom caráter dentro da minha casa e de dentro da minha casa transmitir lá fora. Evangelista. Aí vem o querigma com autoridade, pregar centrado na sã doutrina, formação diferenciada, ensinar jovens, adultos e líderes de forma progressiva, promovendo compreensão profunda,
mobilização prática, promover boas obras como fruto natural da fé, evitando qualquer percepção de moeda de salvação. Está lá Tito, capítulo 3, versículo 8 e 14. Então, irmãos, a gente vê aí que o cargo de evangelista não é só um título para ficar sentado em cima do púlpito, não. O evangelista tem muito trabalho para fazer. Eu posso até dizer que o evangelista é como se fosse o braço direito do presbítero ou o braço direito do pastor. Porque enquanto o pastor ele cuida, o evangelista está ali, ó, ensinando, pregando, levando as pessoas a conhecer a Deus e a servi-lo em santidade. Então, o papel do evangelista, irmãos, não é só sentar em cima do púlpito, não. Não é só um cargo comum, não. O trabalho do evangelista é extremamente de responsabilidade e profundidade dentro da obra de Deus. Então, a gente que almeja ser um dia evangelista na casa do Senhor, nós temos que ter em mente que a nossa responsabilidade está sobre ensinar a palavra de Deus e ensinar com profundidade, tanto jovens, adultos, líderes. A gente pode ver que é como se o evangelista estivesse no mesmo nível do pastor. E ele tem essa autonomia e essa autoridade para a aplicação da palavra de Deus. Então, a gente que almeja chegar a esse cargo, a gente tem que ter conhecimento profundo da causa, conhecimento profundo da palavra de Deus. Agora vamos para os exemplos bíblicos, irmãos. Exemplos bíblicos de Doulos e Eved. Moisés, Êxodo capítulo 3 até o capítulo 4. Êxodo capítulo 3 até o capítulo 4. Servo de Deus, humilde diante da liderança de Israel, apesar da cultura hostil e da resistência do povo, demonstrou que a autoridade ministerial nasce de serviço e dependência de Deus. Irmãos, para Moisés não foi fácil liderar o povo de Israel. Ele encontrou um povo extremamente rebelde, questionador, tudo reclamava, tudo questionava. Então, Moisés, diante a esta responsabilidade, ele lidou com uma cultura extremamente complicada. O povo saiu do Egito, o povo estava acostumado com uma cultura egípcia. Imagina Moisés ter que trabalhar esse povo. E era um povo reclamão, tudo o povo reclamava, tudo o povo questionava, nada estava bom. Deus fazia milagre, e o povo reclamava, 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 reclamava. O povo de Israel, irmãos, eu falo dentro da palavra de Deus, é um povo, foi, na época de Moisés ali, um povo extremamente ingrato. Deus tirou eles da escravidão do Egito, onde eles estavam sofrendo, tirou para levar para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, e durante o trajeto o povo só murmurava, só reclamava, era um povo ingrato. E Moisés teve que lidar com esse povo. Poxa, o presbítero Douglas, você está pegando pesado. Eu não estou pegando pesado, não, irmão. É a realidade. Os irmãos veem, Moisés subiu no monte para receber as leis, os mandamentos de Deus. O que o povo fez? Não soube esperar, fez um bezerro de ouro. Foi adorar um Deus pagão. O povo estava andando com Deus no deserto. O povo reclamou que só estava comendo maná. Deus enviou as codornas para eles comer carne. E o povo nunca estava satisfeito. O povo estava com sede, Deus tirar a água da rocha. O povo sempre reclamando, era um povo ingrato. No entanto, o que aconteceu? Aquele povo pereceu todo no deserto, não entrou na terra prometida, morreram no deserto. Morreram no deserto. Se os irmãos ler profundamente, detalhadamente, com calma a Bíblia, os irmãos vão ver que aquela geração incrédula, rebelde, murmurenta, pereceu no deserto. Só entrou os filhos deles, e Josué e Caleb. Nem Moisés não entrou.
Nem Moisés, que era líder, não entrou. Por quê? Moisés desobedeceu uma ordem de Deus e não entrou na terra prometida, viu ela de longe. Então a gente vê que mesmo Moisés, irmãos, ele teve um momento de fragilidade. Nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos na obra de Deus, porque isso pode trazer consequências sérias para as nossas vidas. Moisés foi um servo de Deus, serviu com humildade e serviu a um povo complicado. E por um pequeno detalhe, Moisés não entrou na terra. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. A obra de Deus, ela tem que ser feita com humildade, com responsabilidade e com obediência ao Deus eterno. Josué. Aí os irmãos podem ler Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nós vemos aí tolos e líder militar, ou seja, servo e líder militar. Sua força vinha da obediência e fidelidade ao mandamento divino. Josué foi íntegro, conduziu o povo, dominaram Jericó, entraram para Canaã, se estabeleceram. Foi um dos grandes líderes após Moisés, líder militar e servo de Deus. Guardou com fidelidade os mandamentos do Senhor. Paulo, Tito capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, exemplo paradigmático de autoridade que brota da servidão. Paulo, irmãos, um grande apóstolo, um homem que carregou as marcas de Cristo, foi açoitado, viveu em prisões. Se nós observarmos Paulo, a maior parte de suas cartas, o seu ministério foi praticamente, por maior parte, dentro de prisões, em cadeias, em viagens. Então a gente vê ali um exemplo de submissão, de serviço à obra do Senhor com amor, com dedicação. Então a gente vê que Paulo ele tinha uma autoridade, irmãos, dada por Cristo fora do comum. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16, jovem líder, servo de Deus, modelando caráter, doutrina e disciplina pessoal, mostrando que a idade não limita o serviço fiel. Irmãos, nós termos responsabilidade na obra de Deus, nos dedicarmos à obra de Deus, ao serviço de Deus, não precisamos de ter idades maiores ou menores, não. A idade que nós temos, temos que ter compromisso. Às vezes a gente vê muito homem barbado, velho, dentro da casa de Deus, pior do que uma criança pirracenta. Enquanto você vê jovens que estão hoje iniciando na obra do Senhor, eu falo iniciando, irmãos, não é que está começando agora, não. Eu falo jovens com 2 anos, 3 anos, 4 anos, que estão iniciando ainda, com muito mais responsabilidade e dedicação à obra do que obreiros de 15, 20, 30 anos. E a gente vê um exemplo de Timóteo. Timóteo era um jovem. E detalhe, um jovem líder, servo de Deus, que estava modelando ainda, ou seja, estava trabalhando o seu caráter, a sua doutrina, a sua disciplina pessoal. E isso mostrou que a idade de Timóteo, ele sendo jovem, não limitou ele no serviço a Deus. Então, irmãos, idade não é desculpa para servir, idade não é desculpa para não fazer. Temos que carregar isso com a gente. Nós somos servos de Deus, almejando algo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se desejamos ser obreiros da casa de Deus, temos que ter em mente que a responsabilidade ela está sobre os nossos ombros. Devemos carregar isso, irmãos, com fidelidade, com sinceridade, com justiça. É o reino de Deus que nós estamos representando aqui na terra.
Aplicação devocional estratégica. Humildade e obediência, discernimento da voz de Deus, serviço que transforma vidas. Então, irmãos, isso aqui são alguns pontos devocionais que os irmãos podem estar lendo, está bem explicado, igual, por exemplo, discernimento da voz de Deus. O serviço fiel envolve ouvir, discernir e aplicar a direção divina, mesmo em contextos hostis ou desafiadores. Então, os irmãos observam que essa aplicação devocional, ela remete o nosso dia a dia. Propósito da fé e do conhecimento da verdade. Tito, capítulo 1, versículo 1. Texto de referência, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Vamos para a exegese detalhada. Fé, no hebraico, emunar, e no grego, pistis. Fé, no grego, pistis, no hebraico, emunar. Vamos para o significado. O termo grego pistis vai além da simples crença intelectual. É confiança firme e ativa, que sustenta decisões, ações e ministério. No hebraico, a mesma palavra fé, que ela é o quê? Emunar. Transmite a mesma ideia, fidelidade, firmeza e confiabilidade. Não é apenas acreditar em Deus, é ser estável em Deus, é estar alinhado, aprumado, ligado, enraizado, sustentado em Deus. Responder a Ele com obediência contínua, mesmo diante de crises ou oposição. A dimensão prática. A fé é o alicerce da autoridade ministerial. Sem confiança na palavra e em Deus, o obreiro se torna dependente de métodos humanos ou da aprovação alheia. Sustenta coragem e perseverança em contextos hostis, como Paulo enfrentou em Creta. Um exemplo devocional. Um presbítero que enfrenta falsos mestres e divisões na igreja não se desespera. Sua fé o mantém firme, guiando decisões pastorais com segurança e discernimento espiritual. Irmãos, a gente não pode se assustar com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Presbítero, evangelista, missionários, pastores, enfrenta esse tipo de coisa, enfrenta divisões, enfrenta grupinhos, vamos dizer assim. E temos que estar preparados para o enfrentamento e saber lidar com esses tipos de divisões com sabedoria, discernimento e espiritualidade vindos de Deus para tratar esses assuntos. Por isso a importância de estar atento à voz de Deus e ligado na sua sabedoria. Conhecimento da verdade, epignosis, e, no caso, verdade, epignosis, e no hebraico, yadar. Significado profundo, grego, epignosis, conhecimento pleno, aprofundado, que compreende essência e aplicação, não apenas superficialidade acadêmica. O hebraico, yada, indica conhecimento, experiência, até errei aqui, irmãos, coloquei experiencial, é experiência e relacional. No caso seria, né, conhecimento experiencial e relacional, mas eu acho que eu errei aqui. Mas é conhecimento com experiência e relacionamento. Intimidade com Deus, percepção da sua vontade e capacidade de aplicá-la na vida e no ministério. Como que funciona essa transformação prática? Esse conhecimento ele gera Eusébia, a piedade, temor e reverência de Deus que se manifesta em ética, caráter e prática ministerial. Não é teoria, é vida transformada que impacta pessoas e comunidade.
Vamos aprofundar isso aqui, irmãos. Vamos mais fundo. Vamos pegar aqui essa palavra Eusébia e vamos destrinchar ela. Eu não botei o significado aqui, mas eu vou explicar para os irmãos a fundo o que significa esta palavra Eusébia, para os irmãos entenderem o seu real significado. A palavra Eusébio, irmãos, ela é de origem grega, que significa piedade ou piedosa, ou até mesmo aquela que é reverente e temente a Deus. A origem e raiz. O nome deriva da antiga palavra grega Eusebeia, ou Eusébios. É a junção de dois termos, El, que significa bem, e Sebas, que significa piedade, respeito ou reverência. A mitologia grega, Eusébia era a divindade menor, era um daemon que personificava a piedade, a lealdade e o respeito. Nessa antiguidade, irmãos, o nome foi carregado por figuras históricas notáveis, como a imperatriz romana Eusébia, lá do século IV depois de Cristo, conhecida por sua influência na corte e por seu apoio ao cristianismo. Então, essa palavra aí, Eusébia, ela significa piedade. Um exemplo devocional. Um evangelista que possui epignosis consegue adaptar a mensagem para públicos diversos, jovens, adultos, líderes, de modo que a palavra toque o coração, moldando o comportamento e promovendo frutos de santidade. Irmãos, eu tô gravando aqui essa aula. Os irmãos tendo dúvidas, os irmãos podem estar perguntando, tá? Temos lá o nosso grupo no WhatsApp, do curso de formação de obreiros. Temos o nosso grupo lá, né? Então os irmãos podem estar deixando lá as suas perguntas, as suas dúvidas dentro desta aula de hoje, que eu estarei respondendo aos irmãos. Não precisam ficar com vergonha, com receio, irmãos, porque talvez a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Então, participe da aula, faça perguntas, tire suas dúvidas, vá lá no grupo nosso do WhatsApp e pode perguntar. Pergunta à vontade, irmãos. Pergunta, vamos esclarecer as dúvidas, vamos tirar as dúvidas dos irmãos, vamos nos aprofundar mais no conhecimento, porque quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais nos aprofundamos na presença de Deus. Integração teológica. Fé sem conhecimento corre o risco de ser cega ou manipulável. Conhecimento sem fé se torna intelectualmente orgulhoso, sem poder transformador. Os irmãos viu, como se diz, a diferença? Fé sem conhecimento corre o risco de ser cega ou manipulável. E o conhecimento sem fé torna intelectualmente orgulhoso, sem poder transformador. Eu posso ter fé, irmãos, mas se não tiver conhecimento, uma outra pessoa com uma teoria herética pode me corromper, pode manipular a minha fé. Agora, se eu tenho conhecimento, mas eu não tenho fé, eu vou ter intelecto, mas um intelecto orgulhoso. Eu vou ser uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, e não vai ter o poder transformador de Cristo na minha vida. Então temos que ter essa consciência, irmãos, e ter essa maturidade em relação a isso. A fé sustenta a confiança e o conhecimento orienta a ação. Juntos moldam caráter, conduta e liderança. Aplicação ministerial prática. Para missionários, conhecimento da verdade permite interpretar culturas sem
comprometer a sã doutrina. Fé ativa garante coragem para enfrentar oposições, ensinar a palavra fielmente e conduzir discípulos. Para o presbítero, fundamentam decisões de liderança em princípios bíblicos, não em popularidade ou pressão externa. Para os evangelistas, utilizam a epignosis para comunicar a mensagem de forma compreensível e prática. A fé os impulsiona a mobilizar comunidades para boas obras sem transformar o evangelho em moeda de salvação. Vamos lá, irmãos, vou aprofundar um pouquinho mais para os irmãos entender essa palavra epignosis, os irmãos ficarem bem afiados. Os irmãos vão sair daqui bem afiados em relação aos termos gregos e hebraicos. A palavra, irmãos, epignosis, significa conhecimento pleno, profundo, preciso e relacional. Vai muito além de uma compreensão intelectual ou superficial. É um saber vivencial. Vamos lá para as suas raízes. As raízes da palavra é formada por ep, que significa sobre ou pleno, e o gnosis, que significa conhecimento. Contexto bíblico é o termo mais usado nas epístolas do apóstolo Paulo para descrever a maturidade cristã. Representa o conhecimento verdadeiro e experimental de Deus e das suas verdades, exigindo dedicação e um relacionamento vivo. Então, irmãos, está aí o significado da palavra epignosis. Exemplo prático expandido. Imagine um ministério no meio de uma comunidade com tradições religiosas enraizadas e forte sincretismo cultural. Sem fé, ou seja, sem o pistes e o emunar, que é a fé, ele se tornaria ansioso e seguro e talvez cedendo a métodos humanos ou manipulando pessoas. Sem conhecimento profundo, mesmo bem intencionado, poderia ensinar superficialidades ou distorcer a mensagem. Com fé mais conhecimento, ele interpreta a cultura à luz da Escritura, corrige erros com amor, ensina com precisão e conduz vidas à transformação real. A piedade, Eusébia, se torna visível. Frutos aparecem, a comunidade experimenta o reino de Deus. Irmãos, viram a importância da fé e do conhecimento andarem unidos, somando? Então, eu deixei aqui esse exemplo para os irmãos ver como que é arriscado a fé ela andar sem o conhecimento e o conhecimento andar sem a fé. O estrago que pode causar dentro de uma comunidade. Então, com a fé e o conhecimento juntos, a coisa muda de figura. A palavra de Deus, ela é executada com precisão cirúrgica e verdade, levando as pessoas a conhecer a Deus na sua santa verdade. Meditação, irmãos. O obreiro não é chamado para apenas crer nem apenas saber, mas para confiar profundamente, conhecer intimamente a verdade que transforma a vida. Fé e conhecimento são duas mãos do servo de Deus. Uma sustenta a confiança no invisível e a outra aplica o visível. Juntas conduzem a piedade, moldam o caráter e edificam comunidades segundo o coração de Deus. Vamos lá, irmãos. Obreiro como mordomo da esperança. Antes de nós entrarmos aqui, irmãos, até aqui, se os irmãos estão entendendo, amém. Agora, se os irmãos tiverem alguma dúvida, peço aos irmãos que, por favor, esclareçam suas dúvidas. Vamos lá no grupo de WhatsApp, perguntem para que as dúvidas dos irmãos sejam todas sanadas. Não fiquem com dúvida. No final do curso, nós
teremos aí uma provinha aí, não difícil, mas que vai valer nota e que vai levar os irmãos a se formarem no curso. Obreiro como mordomo da esperança. Tito capítulo 1, versículo 2. Texto de referência. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esperança, no grego elpis e no hebraico tikevah. Significado: o grego elpis vai além de simples desejo ou expectativa. É confiança segura no cumprimento das promessas divinas. No hebraico, tikvah combina expectativa e fidelidade. É esperar com convicção e perseverança no agir de Deus. Para o obreiro, esperança não é um sentimento passivo, é postura ativa e sustentadora, que orienta decisões, consolida a fé e fortalece perseverança ministerial. Dimensão prática: mantém o foco na eterna perspectiva do reino, mesmo diante de crises, oposição ou desânimo, perdão, irmãos, desânimo. Sustenta líderes que enfrentam desafios de cultura, sincretismo religioso e desordem ética, como em Creta. Exemplo: um presbítero que mantém olhos na promessa de vida eterna inspira sua comunidade a confiar em Deus, mesmo quando a igreja passa por conflitos internos ou perseguição externa. Então, irmãos, o mordomo da esperança, que os obreiros, no modo geral, principalmente aí o presbítero, ele tem que estar alinhado a essas perspectivas. A obra de Deus, ela é espinhosa, irmãos. E o obreiro tem que ter essa confiança segura no cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Devemos guardar isso no nosso coração e levar isso para outras pessoas como uma palavra de esperança. Deus ele prometeu, Deus ele vai cumprir. Deus que não pode mentir. Aqui no grego, irmãos, Ro apseldes theos, e no hebraico El Amit. Deus é absoluto em sua fidelidade, não há engano, falsidade ou mudança de propósito. No hebraico, El Amit reforça que ele é a verdade suprema, constante e confiável. Ou seja, irmãos, Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não mente. Deus, ele é a suprema verdade. Se ele falou, ele vai velar pela palavra dele para fazê-la cumprir. Se Deus ele prometeu, ele vai velar pela sua palavra para que a sua promessa seja cumprida. E para o obreiro, o conhecimento de que a esperança é segura, fundamenta confiança e ousadia, permitindo ensinar, corrigir e liderar com convicção. Irmão, se Deus te designou para uma obra, confia. Tenha certeza que Deus ele é fiel para fazer cumprir. Plante a semente, porque Deus ele irá fazer brotar e dar frutos. Não é o que Cristo ele nos ensinou? Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Clame ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Deus ele está ali, ó, cuidando da sua obra. Então, bote a mão no arado e olha para frente, confia que o seu trabalho não é vão no Senhor. Função ministerial da esperança. O obreiro não é apenas pregador ou organizador, ele é mordomo da esperança, guardando e transmitindo confiança escatológica. Ele deve ensinar a comunidade a olhar além do presente, ligando a vida diária à promessa eterna, transformando a perspectiva ética e espiritual. Irmãos, nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Temos que levar as pessoas a acreditar nisso. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é na eternidade.
Temos que ter convicção do que nós estamos ensinando, do que nós estamos pregando, do que nós estamos levando as pessoas a acreditar. E nós temos que ter essa certeza em nós. Deus ele é fiel para cumprir. Ele não prometeu que buscaria a sua igreja, ele vai buscar a sua igreja. Ele não prometeu que nós estaríamos com ele para toda a eternidade, ele virá nos buscar para estarmos com ele por toda a eternidade. Temos que carregar isso conosco e transmitir isso com convicção para as pessoas. Ah, mas eu já ouço falar da volta de Cristo, já tem 30, 40 anos, irmãos, não importa. Pode ter 2000 anos que Cristo falou que ele ia voltar. Ele vai voltar. Ele vai buscar o seu povo. Se nós partirmos para a eternidade agora, nós vamos encontrar com ele na eternidade. Um dia iremos ressuscitar para estarmos com ele eternamente. É promessa. Temos que carregar isso em nós e levar essa verdade para as pessoas com convicção, com ousadia, com verdade, com confiança, porque isso é o que Deus ele prometeu e confiou a nós a essa esperança. Aplicação ministerial prática para missionários. Ensinar a esperança viva de Cristo em culturas com desilusões históricas ou religiosas. Presbíteros. Sustentar a igreja com tempos de crise com segurança escatológica. Para evangelista, encorajar pessoas a viver segundo a promessa da vida eterna. Irmãos, esse ponto aqui está muito bem explicado. Aplicação ministerial prática. Não vou tomar muito tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, os irmãos podem observar que já está bem explicado isso aqui. Ó. Os exemplos práticos expandido. Imagine um líder pastoral enfrentando divisões internas e ataques externos à igreja. Sem esperança, ele se desespera, reage emocionalmente e perde a autoridade. Com esperança segura, mantém calma, orienta decisões estratégicas, ensina a comunidade a confiar no Deus que não falha, e a esperança se torna contagiante, gerando fidelidade e perseverança na igreja. Irmãos, um exemplo, eu vou até ler aqui ó, a minha meditação devocional. O obreiro não carrega apenas responsabilidade administrativa ou doutrinárias. Ele sustenta a esperança que transforma vidas. Irmãos, um exemplo prático de líder com fé, com convicção que Deus guardava o povo dele. Quando ali o rei, se eu não me engano, acho que eu esqueci agora o nome do bendito do rei, irmãos. Eu vou falar aqui, os irmãos vão lembrar da história. O rei recebeu uma carta de ameaça do rei, é, o rei Senaqueribe. E ele pegou aquela carta, ele não se desesperou. Ele leu a carta e apresentou ela ao Deus de Israel. Ele apresentou aquela afronta ao Senhor e confiou que Deus traria solução. O que Deus fez, irmãos? Em uma noite, um único anjo do Senhor desceu no arraial de Senaqueribe e matou 185.000 soldados. Quando amanheceu o dia, estava lá 185.000 soldados mortos por apenas um anjo. Um anjo matou. Então, a gente vê ali que o líder, ele confiou em Deus, ele apresentou a causa para Deus e confiou que Deus faria o milagre. Deus fez. Então, nós não podemos nos desesperar diante as coisas que surgem na nossa vida, diante os obstáculos, diante os confrontos. Temos que confiar em Deus e manter a nossa convicção, a nossa esperança, que o Senhor, Ele está no controle, Deus nos dará a vitória. Organização eclesiástica. Tito, deixado em Creta para constituir presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Texto de referência.
Deixei-te em Creta para que pusesses em ordem o que ainda faltava, e estabelecesses presbíteros em cada cidade, ou seja, pastores em cada cidade. Colocar em ordem, epidiortose no grego e no hebraico, iesod. Vamos para o significado? No grego, epidiortose não indica uma correção superficial, mas uma restauração completa, alinhando doutrina, disciplina e prática ministerial. No hebraico, yesod remete a fundamento ou base firme. O obreiro deve edificar estruturas espirituais sólidas, evitando improvisações. Irmãos, quem que é a nossa pedra angular? É Cristo. A obra que nós fazemos para Cristo, ela tem que estar solidificada, edificada, enraizada, firme na rocha que é Cristo. Foi o que Cristo disse sobre o testemunho de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre o testemunho de Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre esta declaração de Pedro, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus, ele iria estabelecer a igreja. A igreja foi edificada em Cristo, a rocha angular, a pedra angular. E nós vemos que a igreja já passou por inúmeros conflitos e as portas do inferno não prevaleceu. A igreja de Cristo prevaleceu até os dias de hoje e vai continuar prevalecendo. Então, nós, como obreiros, temos que ter isso em nossas vidas. A palavra de Deus, o ensinamento, a aplicação da palavra tem que estar solidificado, tem que estar sendo literalmente enraizado numa estrutura sólida, que é Cristo, como seu fundamento. Então, isso implica análise, discernimento e ação estratégica para consolidar a comunidade. Aplicação prática: avaliar lideranças existentes, corrigir falha e restaurar padrões de vida piedosa. Organizar ministérios locais para que cumpram funções espirituais, sociais e éticas. Irmãos, a gente, quando começa a observar, a gente vê que Tito teve uma responsabilidade muito grande. Olha bem o que o texto diz, no versículo 5. Paulo deixou ele lá em Creta para ele colocar em ordem o que ainda faltava e estabelecer presbíteros em cada cidade. Olha a responsabilidade que Tito teve. E no meio de uma comunidade, como a gente já estudou, totalmente idólatra. Então não foi fácil para ele. Mas ele, o que ele fez? Ele teve a epidiortose e ele teve o iossode. Então ele teve uma base sólida para aplicar as correções que ainda faltava com amor, com piedade, e estabelecesse ali líderes para estar à frente de cada igreja e cada cidade. E nós temos que ter esse trato também, nós temos que preparar discípulos, preparar homens, mulheres, para seguir a obra de Deus, para avançar na obra de Deus. Estabelecer presbíteros. No hebraico, irmãos, catástase, presbíteros. E no hebraico, zekenim. É uns nomes meio complicados, irmãos, mas vamos lá. O verbo grego catástase indica a constituição oficial e delegação de autoridade, não escolha aleatória. Ou seja, ele ali não fez uma escolha qualquer, um joguinho do palitinho, vai ser você, tal, não. Ali, ele delegou uma responsabilidade baseado naquilo que a pessoa ela estava estruturada na palavra de Deus. Ele tinha que conhecer a vida da pessoa, o testemunho da pessoa tinha que coincidir com aquilo que
ele estava recebendo de autoridade naquele momento. Então não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha consciente. Presbíteros ou presbíteros zeknim, líderes maduros responsáveis por ensino, disciplina e cuidado pastoral, refletindo a sabedoria do Espírito e a piedade de Deus. Destaca a estrutura colegiada em que liderança não é personalista, mas comunitária, garantindo estabilidade e unidade. Dimensão devocional. Presbítero deve ser modelos vivos de fé, caráter e serviço, alinhados à doutrina e à ética bíblica. São instrumentos de Deus para transmitir a esperança e organizar a igreja, formando discípulos maduros. Por isso, irmãos, que o cargo de presbítero é o mesmo de pastor. É o mesmo de pastor. Olha a responsabilidade do presbítero. É formar pessoas para estar à frente da obra de Deus. É ensinar com sabedoria, conhecimento da palavra, para instruir pessoas a elas crescerem, ter maturidades, para que elas continuem no exercício da obra de Deus e fazendo a obra de Deus com dedicação e amor. Função ministerial da organização, a ordem e a estrutura. Isso aqui, irmãos, está bem explicado, os irmãos podem estar lendo aí. Aplicação ministerial prática. Para os missionários, avaliar culturas e comunidades locais. Presbítero, constituir líderes locais com maturidade espiritual. E para o evangelista, apoiar presbítero na implantação de ministério. Está vendo? Como eu disse, o evangelista apoia o presbítero, ou seja, o pastor, na implantação de ministérios específicos. Ensino, discipulado, ação social e testemunho. Isso aqui, irmãos, se os irmãos observar essa aplicação ministerial, cada módulo, eu vou estar colocando uma aplicação ministerial e os irmãos vão ver que o missionário, o presbítero, o evangelista, todos eles, dentro dos módulos, eles têm a função específica e praticamente vou estar quase que repetindo a mesma coisa, mudando alguma coisa ou acrescentando alguma coisa em cada cargo. Mas os irmãos observam que a função de cada um ela é específica naquilo que é atribuído. Temos aqui o exemplo prático expandido, os irmãos podem estar lendo aí, que está bem explicado, aqui, ó, com presbíteros estabelecidos por título, doutrina sólida, líderes responsáveis, comunidade unida e piedade visível. O resultado é uma igreja conciliente, capaz de refletir a ordem, sabedoria e caráter de Deus, mesmo em meio a desafios culturais ou éticos. Meditação devocional, os irmãos podem estar lendo aí. E daqui para baixo, irmãos, já está bem explicado, já é como se fosse um resumo do que eu estava falando lá em cima. Igual aqui, ó, Tito capítulo 1, versículo 1 a 5, vai falar aqui, ó, aplicação ministerial integrada. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que conduz à piedade na esperança da vida eterna. Deixei-te em Creta para que colocasse em ordem o que ainda faltava e estabelecesse presbítero em cada cidade. Fundamento doutrinário aqui, irmãos, eu repeti as palavras, fé, conhecimento da verdade, esperança escatológica. Coloquei aí as palavras que nós usamos, para os irmãos estar mais ciente aí. E está bem explicado aqui, já vou estar adiantando isso aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. Estrutura espiritual do obreiro. Vamos lá, exegese. Servir a Deus. Entrega voluntária, submissão total à vontade divina. Liderar com humildade, organizar líderes e formar discípulos. Então, nós vemos, irmãos, que a base do obreiro ela é praticamente uma coisa só. Base, a estrutura, ela é uma coisa só. Para os três. Servir a Deus, liderar com humildade, organizar líderes e formar discípulos. Cada um dentro
da sua área espiritual. Aí vem a aplicação prática. Antes de qualquer ação ministerial, o obreiro deve cultivar humildade, servidão e disciplina espiritual. Então, irmãos, aqui está bem detalhado: integração prática por função ministerial, missionário. A função: contextualizar a palavra, proclamar a verdade e formar novas comunidades. O presbítero: proteger a doutrina, disciplinar com justiça, servir exemplos de piedade. E o evangelista: mobilizar para boas obras, produzir piedade visível e gerar impacto social. Meditação final e síntese devocional. O ministério, quando fundamentado na servidão a Deus, conhecimento profundo da verdade e esperança firme, transforma vidas, comunidades e gera líderes que perpetuam o reino. Todo chamado ministerial precisa de raízes sólidas na palavra, na piedade e na ordem divina. Servir, ensinar, organizar e mobilizar não são apenas funções, são expressão da fidelidade de Deus e do amor que reflete Cristo em cada ação. Aqui, irmãos, terminamos o módulo 1 e na próxima aula vamos entrar no módulo 2, o presbítero. Aí nós vamos estar nos aprofundando sobre o presbítero. E daqui para frente, irmão, será bem rápido a nossa aula. Fazer de tudo para, no mês de junho, a gente está terminando aí, mais tardar a primeira semana de julho, para que julho a gente possa estar fazendo a nossa formatura aí. Irmãos, volto a dizer, dúvidas, perguntas, por favor, irmãos, me perguntem. Vai no nosso grupo de WhatsApp e tirem as suas dúvidas lá. Podem perguntar à vontade. Façam as suas perguntas, que eu terei o maior prazer e alegria de estar ensinando, de estar explicando, de voltar, se for o caso, voltar no tópico de novo, explicar. Os irmãos perguntem, não fiquem com dúvidas, não fiquem com vergonha de perguntar. Nós somos adultos e maduros para poder questionar as nossas dúvidas. Então, toda a liberdade aí para os irmãos estarem perguntando, para os irmãos tirarem as suas dúvidas, as irmãs. Fiquem à vontade, pode perguntar à vontade. Tá bom, meus irmãos? São 3 horas e 31 minutos. A nossa aula de hoje foi mais cedo. Vou estar encerrando aqui com uma oração. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Continue estudando a apostila. Nós temos praticamente uma semana para a próxima aula, então dá tempo para os irmãos estudar bastante. Aproveita, estuda, leem bastante a apostila está bastante explicada, bem detalhada as explicações, e assim a gente consegue adiantar mais a aula. E os irmãos já vêm para a aula já com perguntas, com dúvidas, para que a gente possa transformar a aula numa aula dinâmica. Ao invés de eu ficar lendo ponto por ponto, é melhor a gente chegar aqui e já eu dar aquela explicação, né, aquela explanação rápida, e os irmãos entrar com as perguntas, com as dúvidas, e a gente vai esclarecendo ponto a ponto, a aula se torna uma aula mais dinâmica, mais interativa, e a gente consegue desenvolver mais rápido aí os módulos. Tá bom, irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe. Um bom final de semana para todos. Vamos estar orando. Pai Celestial, graças te damos por este momento que nós passamos aqui nesta aula. Que o Senhor possa aplicar este ensinamento, essas palavras em cada coração que está assistindo esta aula, que está vendo esse vídeo. Que a palavra do Senhor possa entrar, ser escrita, enraizar em cada alma, em cada pensamento, em cada espírito, ó Deus, e que todos possam crescer na Sua palavra. Pai, continua nos instruindo, nos ensinando, que possamos ser obreiros dedicados à obra do Senhor com amor, sinceridade, humildade e dedicação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Teu é o reino, o poder, a glória e a honra para todos sempre. Amém. O grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo,
seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, desde agora e até o dia do arrebatamento. Amém. Bom, fiquem na paz, que a paz e a graça de Deus estejam com todos vocês, em nome de Jesus.